Bom dia, boa tarde. Cafezinho? Vamos ver como é que ficou a última rodada aí. Fomos bem, deu uma mitada legal. E agora a gente já vai analisar a última e pensar na próxima, como sempre. R$ 84 pontos, bem abaixo da última, mas não foi uma rodada de mitada, então foi ótimo, quase o dobro da média dos cartoleiros aí, ó. Perto de 85, muito bom, honestamente, pelo que eu vi na rodada. Começamos bem em busca de fazer um mês legal, fazer um mês com muita pontuação. Só que esse é o mês mais longo, né? A gente escolheu logo agosto para ser o mês que a gente quer se destacar. Então vamos ver o que vai dar. Só que foi muito bom, 85 pontos. Infelizmente perdeu o cartoleta, uma rodada bem carinha, muito desvalorização mesmo com a pontuação alta. Temos que tomar cuidado nessa, porque é outra rodada bem cara. Mas acertamos Ferrarese, infelizmente erramos o Pedro, só que o Samuel Lino entrou como reserva de luxo e foi o capitão, garantiu quase 20 pontos, maravilha. Thiago Volpe só fez 3 porque perdeu o SG, tudo bem. Caio Jorge teve gol anulado, foi muito difícil o Cruzeiro jogar com a arbitragem que teve, né, no jogo contra o Santos. Todos eles foram amarelados. Botafogo foi uma surpresa, mas não dava para saber quem ia jogar. Foi muito bem. Só 13 mil. Verret foi muito bem, mesmo sendo suspenso, ele conseguiu fazer um gol de pênalti. Vamos começar olhando os jogos, então, né? A pontuação total está em 1.598, é abaixo. Eu queria que tivesse em 1.600 pelo menos. Quem está no top 1% está com 1.650. Quem é 1.700 está entre os 10 primeiros do campeonato. Então ainda não é 1.600, mas já é uma pontuação legal. Vamos ver aqui os jogos. Porque é isso que a gente fez o primeiro turno todo. Resumindo, o primeiro turno, quase 1.600 pontos, fomos bem. Podia ter acertado mais, só que tá legal. E agora vamos pro segundo turno com a mesma pegada. Olhar os jogos, fazer a lista de jogadores, focar em quem a gente sabe que vai jogar para não perder ponto. Quem vai jogar 90 minutos, principalmente, é importante numa rodada de Libertadores, numa rodada que todo mundo pode poupar. Então é importante sempre fazer a lista com seus jogadores que são as melhores opções, colocar quem você sabe que vai jogar e aí é acompanhar o jogo, torcer para dar certo. Aqui a gente vai ter a escalação. O Fluminense deu uma hora e meia de semana, mesmo ganhando fora de casa, podia ter decidido na primeira perna. Então não deve jogar com os titulares, deve poupar bastante, mas vale pelo menos uma pecinha de ataque e de zaga. Ou um zagueiro, ou um lateral, até mesmo o Fábio no gol. Ou na frente o Cano, ou o Everaldo, ou o Keno, quem for jogar, Canóbio, mas eu acho que deve jogar o Cano, principalmente. Então ele já fez 20 pontos contra o Bahia na última rodada, vale a pena arriscar mesmo sabendo que pode valorizar. Ceará e Bragantino também vai ter a escalação, é difícil saber o que o time do Ceará arruma, porque está bastante instável, apesar de apresentar um bom futebol. Só que vale apostar também. Talvez um A de meio, um de ataque. Os laterais do Ceará são bons, porque o Bragantino tá na fase horrível, né? 5 derrotas seguidas. Só que agora, se não me engano, teve um meio de semana para descansar, porque não joga na Liberta nem na Sula. Então pode valer a pena se sair fora desse confronto, não apostar muito, não pesar a mão do Ceará. Vitória e Juventude. Juventude ganhou a primeira, finalmente. Conseguiu ganhar em casa do Corinthians, que era bastante óbvio que ia acontecer. Então, o Vitória melhorou, mas agora já acabou o gás daquela troca de técnico, ó. Os 3 primeiros jogos, já perdeu no último. Vou fugir um pouco desse jogo, mas quem quiser apostar tem sempre algum jogador ou outro do Vitória ali para colocar. O Kaiser, talvez. Algum meio campo, porque o Juventude fora de casa cede muito para meia. Mas o Juventude está de treinador novo. Pode mudar, pode fazer alguma coisa diferente que vai atrapalhar aí. Lucas Arcanjo é uma boa opção. O Juventude costuma imitar goleiro, né? Vamos ver. Sport São Paulo. São Paulo vai ter que se recuperar. Deu muita sorte de sair no 0x0 na Libertadores, então deve poupar. Mesmo assim, não sei se vale a pena ainda apostar no esporte, mesmo tendo ganho na última rodada contra o Grêmio. Não acredito que tenha muitos jogadores pontuadores, né? Como Romarinho, meio campo e zaga é muito difícil saber de onde vai vir os pontos do esporte, por isso eu não apostaria tanto. Mas é bem provável que possa fazer um jogo duro contra o São Paulo. Vai ser na Ilha do Retiro e o São Paulo deve poupar boa parte do time para a Liberta. Corinthians e Bahia, se não me engano, só o Bahia tem a Sula, né? Ou nenhum dos dois mais tem competição.
Então, o Bahia é bem favorito, mesmo fora de casa, porque é um time que ficou sem jogar durante a semana, vai vir poupado, vai. Eu acho que ele nunca ganhou na Arena, se não me engano. O Bahia nunca ganhou. Só que o Corinthians vem muito mal, tá sem a maioria dos titulares no ataque. Yuri Alberto, Depay, Romero foi expulso, né, no último jogo, então bem complicado apostar no Corinthians. Talvez alguém da zaga ali, o Gustavo Henrique. Os laterais estão indo muito bem. Inacreditavelmente, o Matheus Bidu e o Mateuzinho têm pontuado muito. O Mateuzinho fez até gol de falta, né, contra o Juventude. Quem quiser apostar e arriscar bastante, vale. Santos e Vasco tem que apostar no Santos, né? É uma retomada, 2 vitórias seguidas, dá para confiar no gol do Cruzeiro fora, né? Então é Neymar, Guilherme, Barreal, Souza, Gabriel Brazão. A base do time vai ser o Santos. Também não tem campeonato meio de semana, assim como o Vasco, então não tem por que poupar, não tem foco em outras competições. E o Vasco, mesmo conseguindo empatar com o Atlético, ganhando a Copa do Brasil, ainda é um time muito frágil, sem Verratti, vai ser bem complicado. Apesar de que o time do Diniz às vezes joga melhor assim, fora de casa, mas é base do Santos essa rodada, 100% base do Santos. E Atlético Mineiro e Grêmio. Atlético Mineiro também é um bom time para pensar em base. Depende de como vai jogar hoje, né? Joga Sul-Americana hoje, então pode poupar ou não, mas o time do Grêmio vem muito mal. Não sei porque não demitiram o Mano Menezes depois de perder para o Sport. Ele entregou o cargo, mas pediram para ficar até o jogo contra o Galo. Então, é basicamente 3 jogadores do Galo também, um no meio, um na defesa, um no ataque, ou 2 no ataque e 2 na defesa e ver o que vai dar. Talvez o Grêmio até possa ganhar, sim, mas seria uma surpresa absurda. Inter e Flamengo, só quem quiser apostar na Rascaeta, porque não jogou a primeira perna da Liberta, vai jogar o jogo de volta? Vai, mas não sei como vai armar o Felipe Luiz esse time. Felipe Luiz, obviamente, quer ganhar o brasileiro, né? Tá se esforçando muito para chegar no brasileiro. E mesmo tendo ganho o primeiro jogo contra o Inter no Maracanã, nada definido na Liberta. Então eu acho que ele vai mesclar, mas vai com o Flamengo bem forte aqui. Só que domingo, 6h30, não dá para saber qual é o time, não dá para saber qual é a cabeça do Inter, se vai poupar todo mundo, Roger Machado. Então, tirando a Arrascaeta, eu não apostaria no zagueiro, não apostaria no Rossi, não apostaria nos atacantes, Samulino, que é um excelente jogador de cartola, já deu para ver. Pontua bem alto mesmo, sem gol. Pedro, Luiz Araújo, o Pedro não começou jogando, né, contra o Inter. Talvez ele seja titular no fim de semana, mas difícil escalar desse time. É arriscado, quem quiser arriscar, eu arriscaria mais no Flamengo do que no Inter. Porque o pontuador do Inter é o Alan Patrick, até botei na última rodada, fez gol de pênalti, maravilha. Só que é provavelmente o mais próximo de ser poupado, né? Botafogo e Palmeiras, outro jogo muito difícil. Não tem como saber o que o Botafogo vai arrumar na Liberta. Jogam hoje os dois, Botafogo e Palmeiras. Então os dois jogam hoje na quinta. E ainda vão jogar domingo à noite. Muito provável que poupem os jogadores pro próximo round, para a perna da semana que vem. Então também estou bem fora desse jogo, principalmente porque não deve saber as escalações do Botafogo. O Ancelotti ainda está mexendo, ajustando o time. Difícil. Palmeiras seria mais fácil saber, mas tirando o Piquerez, não tem o confiado neles para jogadores de cartola. Até botei Vitor Roque e Facundo na última também, mas só o Vitor Roque foi bem. Então é complicado escalar jogador do Palmeiras sempre. Mirassol e Cruzeiro. O Mirassol é um time excelente, joga muito bem, só perdeu para o Flamengo, né, nos últimos 5 jogos, então só perdeu para o líder do campeonato, parabéns. E o Cruzeiro tem jogado melhor fora do que dentro de casa, dá umas derrapadas, né, mas tem jogado bem. E agora pegou uma semana de descanso, porque não teve Copa do Brasil, não tem Sul-Americano, não tem Libertadores. É Caio Jorge, Matheus Pereira 100%, mesmo podendo ou não contribuir, não tem como não escalar, né? Os caras jogam muita bola, talvez um dos laterais. Aqui, Reinaldo, Chico da Costa, mas Walter, mas sempre como apostas, a maioria. Então é isso, galera. Vamos pensar direitinho. Vamos tentar montar o time em volta da base de Galo, Santos e. Acho que Galo e Santos, praticamente, Fluminense. Porque o Fortaleza tomou uma goleada do Botafogo na última rodada e também foi muito mal na Libertadores. Pode poupar. Enquanto o Fluminense, com a vitória, pode dar uma relaxada e tem um elenco melhor, né? Para colocar um reserva e conseguir mais pontos. Seria mais fácil. Por exemplo, vai mim, Caio, Jorge e Hulk são unanimidades. Aí você pode escolher outro meio no ataque aqui. Matheus Pereira e Neymar são unanimidades. E aí você pode ir sem laterais ou com
sem laterais, com 3 zagueiros, ou com os 2 laterais e 2 zagueiros. Dessa vez eu tô pensando em fazer 2 vídeos, fechar o time num vídeo mais perto do final da rodada, mas a base é essa. Pelo menos um zagueiro do Galo, aqui eu gostaria de botar alguém do Fluminense, mas o Fluminense está sem zagueiro, né, reserva, então vai ter que ser, por exemplo, o Fluminense só vale se for lateral ou goleiro, eu acredito, essa rodada, ó. Tá vendo? René, Google, Samuel Xavier. Ou o Fábio. O Fábio vale bem essa rodada. John voltou para meta. Aqui eu quero ver qual a escalação do Fortaleza. Se o João Ricardo não jogar, eu deixo ele. Se não, eu vou ter que esquecer o hack do goleiro. Infelizmente, não dá para jogar com o hack do goleiro aqui. Por exemplo, aqui pode ser Fábio ou pode ser o Gabriel Brazão. Gosto muito dos dois. Se tirar o hack do goleiro, cabe até o Everson. Lucas Arcanjo também é uma boa aposta. Enquanto eu vou de Brazão aqui. E aí na lateral, eu posso botar Nathanael ou Souza. Vai ter que dobrar um dos dois. Tá vendo? Nathanael ou Souza. Os laterais do Ceará, como eu falei, eles jogaram muito bem no começo do campeonato. Agora eles não estão jogando tão bem. Pela média, pela média eles já foram lá para baixo. Ó, o Diego aqui e o Matheus Bahia aqui. Eles jogaram muito bem no início do campeonato, mas agora vou manter o Nathanael, que eu tô dobrando o Galo contra o Grêmio. O Grêmio vai ser em Braith White também. Aqui, Cleber Xavier. Me deu muito ponto naquele jogo contra o Juventude, então eu tô confiante nele. E aí na zaga, o Ferrarese tá pontuando muito, mas eu não confio nele essa rodada. Então pode ser o Thiago Santos ou qualquer zagueiro do Fluminense que entrar. Eu gosto do Gustavo Henrique, mesmo sabendo que o jogo é muito mais difícil. O Gustavo Henrique é excelente na bola aérea. Júnior Alonso, se quisesse triplicar o Galo. Marlon, ele Machado. O Marlon pode representar um do SG do Ceará, que eu acho que pode vir contra o Red Bull Bragantino. Eu vou deixar o do Ceará, porque aí pode entrar como lateral, só para eu lembrar na base que eu quero um dos SG do Ceará. Aqui pode entrar o Souza também. Ó, Souza, Matheus Bahia, Diego. Pode entrar o SG do Santos, no momento se eu tô com 2. Talvez triplique ou talvez tire o goleiro. Depende da escalação do Fluminense e da escalação do Ceará. E aí eu posso também trocar e ir no meio de campo aqui com 4. Aí eu iria com... Estamos na média? Estamos na média. Ou Arrascaeta, ou Barreal, muito bom jogador, ou o Garro, excelente jogador também. E aí seria um meio de campo caríssimo, mas é um meio de campo que voa. O problema aqui é que, por exemplo, eu teria que vir com reserva de luxo no meio campo. Bobadilha foi excelente rodada passada, né? Mas não gosto do Bobadilha essa rodada. Por exemplo, assim. Assim. Entendeu? Ou com o Arrascaeta e o Barreal também como reserva de luxo. Essa rodada, reserva de luxo pra mim é no meio campo, com o Neymar de capitão. Infelizmente no ataque a gente vai ter que contar com a sorte. Por isso eu quero um jogador que vai jogar 90 minutos. Gosto do Galeano como reserva, porque eu posso ver as escalações. Eu acho que vai ser isso. Galeano, porque eu sei que vai jogar, eu vou ter a escalação. E Cano, porque eu também sei que vai jogar, também vou ter a escalação. Não quero arriscar no Rony, no Coelho, no Luciano. O Coelho é muito bom se você vier com a reserva de luxo no ataque. Porque aí ele entra aqui, ó, pum, Coelho para substituir qualquer um dos 3. Aí seria muito bom, mas eu tô muito tentado essa rodada vir com a reserva de luxo no meio e escalar ou a Arrascaeta, ou eu posso ir com 4 meias e botar o Barreal para cima, esquece a Arrascaeta, vem a reserva de luxo aqui no ataque. Aí sim, aí seria uma estratégia legal. Mas por enquanto a base é essa. Vou ver se eu atualizo depois. Fechamos 15 minutinhos hoje, então tô bem tranquilo de vídeo. Deixa o Gustavo Henrique aqui. Talvez eu pense na bola aérea do Corinthians. Ou nos laterais do Corinthians. Só que é difícil. Não acho que eu vou tentar pegar esse dia do Corinthians, não. Pra mim, no Corinthians é melhor o Garro mesmo. Um zagueiro pela bola aérea, um lateral pela ofensividade, vale a pena. Mas difícil que eu vá colocar essa rodada. Valeu? Tamo junto. Vamos começar o segundo turno, rodadinha 19. Empolgação, temos que fechar. Agora estamos em 1.600, né? 1.598. Se a gente manter esse ritmo 3.000 no final do ano, eu nem sei se isso é um número bom ou não, mas isso foi a conta de matemática básica aqui. Vamos tentar chegar lá, tentar melhorar 3.500, quem sabe fazer 2.000 pontos no turno só deve ser algum recorde, alguma coisa assim.
Valeu, tenta atualizar antes do fim da rodada. Tamo junto, segue, acompanha, curte, compartilha e se diverte.